Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 130, dia 11 de dezembro de 2023. Jesus ora no Monte das Oliveiras. Lucas, capítulo 22, do versículo 39 ao 46. E saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. Apartou-se deles cerca de um tiro de pedras, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas 22, 39 a 46. Os versículos diante de nós contêm um relato de Lucas sobre a agonia de Nosso Senhor no jardim. É uma passagem da Escritura que devemos sempre abordar com particular reverência. A história que ela registra é uma das coisas mais profundas de Deus. Enquanto lemos, as palavras do Êxodo devem vir à nossa mente. Não se aproxime, tire suas sandálias, pois você está pisando em solo sagrado. Êxodo 3, 5. Vemos, em primeiro lugar, nesta passagem, um exemplo do que os crentes devem fazer em tempos de angústia. O próprio grande cabeça da igreja fornece o padrão. É-nos dito que quando ele veio ao Monte das Oliveiras, na noite anterior à sua crucificação, ele se retirou cerca de um tiro de pedra além deles, ajoelhou-se e orou. É um fato impressionante que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento dão um e o mesmo remédio para suportar problemas. O que diz o livro de Salmos? Invoca-me na hora da angústia e eu te livrarei. Salmo 50, 15. O que diz o apóstolo Tiago? Algum de seus aflitos? Deixe-o orar. Tiago 5, 13. A oração é o remédio que Jacó usou quando temeu seu irmão Esaú. A oração é o remédio que Jó usou quando a propriedade e os filhos foram subitamente tirados dele. A oração é o remédio que Ezequias usou quando a carta ameaçadora de Senaqueribe chegou. E a oração é o remédio que o próprio Filho de Deus não se envergonhou de usar nos dias de sua carne, na hora de sua misteriosa agonia. Se queremos conforto na aflição, então cuidemos de usar o remédio de nosso Mestre. Quaisquer outros meios de alívio que usamos, vamos orar. O primeiro amigo a quem devemos recorrer deve ser Deus. A primeira mensagem que devemos enviar deve ser para o trono da graça. Nenhuma depressão de espírito deve nos impedir. Nenhum peso esmagador de tristeza deve nos deixar sem palavras. É um artifício primordial de Satanás suprir o homem aflito com falsas desculpas para manter silêncio diante de Deus. Acautelemos-nos da tentação de remoer as nossas feridas de mau humor. Se não podemos dizer mais nada, podemos dizer: sou oprimido, empreenda-me por mim. Isaías 38, 14. Vemos em segundo lugar nestes versículos que tipo de oração um crente deve fazer a Deus em tempos de angústia. Mais uma vez, o próprio Senhor Jesus oferece um modelo para o seu povo. Somos informados de que ele disse: Pai, se você quiser, remova este cálice de mim. No entanto, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Aquele que falou estas palavras, devemos lembrar, tinha duas naturezas distintas em uma pessoa. Ele tinha uma vontade humana, bem como uma vontade divina.
Quando ele disse, não a minha vontade seja feita, ele quis dizer aquela vontade que ele tinha como homem, com um corpo, carne e sangue como o nosso. A linguagem usada por nosso abençoado mestre neste lugar mostra exatamente qual deve ser o espírito de oração de um crente em sua angústia. Como Jesus, ele deve contar seus desejos abertamente ao seu Pai Celestial e espalhar seus desejos sem reservas diante dele. Mas, como Jesus, ele deve fazer tudo com total submissão à vontade de Deus. Ele nunca deve esquecer que pode haver razões sábias e boas para a sua aflição. Ele deve qualificar cuidadosamente cada petição para a remoção de cruzes com a cláusula salvadora, se você estiver disposto. Ele deve terminar tudo com a confissão mansa. No entanto, não a minha vontade, mas a tua seja feita. A submissão da vontade como esta é uma das graças mais brilhantes que podem adornar o caráter cristão. É aquele que um filho de Deus deve visar em tudo se ele deseja ser como Cristo. Mas, em nenhum momento, tal submissão é tão necessária como no dia da tristeza, e em nada ela brilha tanto quanto nos corações, nas orações de um crente por alívio. Aquele que pode dizer de seu coração, quando a taça amarga está diante dele, todavia, não a minha vontade, mas a tua seja feita, alcançou uma alta posição na escola de Deus. Vemos em terceiro lugar, nestes versículos, um exemplo da extrema culpa e pecaminosidade do pecado. Devemos aprender isso na agonia e no suor sangrento de Cristo, e em toda a misteriosa angústia do corpo e da mente que a passagem descreve. A lição, à primeira vista, não pode não ser clara para um leitor descuidado da Bíblia, mas a lição está aí. Como podemos explicar a profunda agonia que nosso Senhor sofreu no jardim? Que razão podemos atribuir para o intenso sofrimento, tanto mental quanto corporal, que ele manifestou suportar? Há apenas uma resposta satisfatória. Foi causado pelo peso do pecado imputado de um mundo, que então começou a pressioná-lo de uma maneira particular. Ele se comprometeu a ser pecado por nós, ser feito maldição por nós e permitir que nossas iniquidades fossem lançadas sobre ele. 2 Coríntios 5:21, Gálatas 3:13, Isaías 53:6. Foi o enorme peso dessas iniquidades que o fizeram sofrer tanta agonia. Foi o sentimento de culpa do mundo pressionando-o, o que fez até mesmo o eterno Filho de Deus suar grandes gotas de sangue, e o chamou de forte clamor e lágrimas. A causa da agonia de Cristo foi o pecado do homem. Hebreus 5:7. Devemos tomar cuidado com a noção moderna de que a vida e a morte de nosso abençoado Senhor nada mais foram do que um grande exemplo de autossacrifício. Tal noção lança escuridão e confusão sobre todo o Evangelho. Isso desonra o Senhor Jesus e o representa como menos resignado à morte do que muitos mártires modernos. Devemos nos apegar firmemente à velha doutrina das Escrituras, de que Cristo estava levando nossos pecados, tanto no jardim quanto na cruz. Nenhuma outra doutrina pode explicar a passagem diante de nós ou satisfazer a consciência do homem culpado. Veríamos a pecaminosidade do pecado em suas cores verdadeiras. Aprenderíamos a odiar o pecado com um ódio piedoso. Será que saberíamos algo da intensa miséria das almas no inferno? Será que entenderíamos algo do indescritível amor de Cristo? Será que compreenderíamos a capacidade de Cristo de simpatizar com aqueles que estão em apuros? Então deixe a agonia no jardim vir muitas vezes em nossas mentes. A profundidade dessa agonia pode nos dar uma ideia de nossa dádiva para com Cristo. Vemos por último, nestes versículos,
um exemplo da fraqueza do melhor dos santos. Dizem-nos que enquanto nosso Senhor estava em agonia, seus discípulos adormeceram. Apesar de uma simples injunção para orar e uma clara advertência contra a tentação, a carne venceu o espírito. Enquanto Cristo suava grandes gotas de sangue, seus apóstolos dormiam. Passagens como essas são muito instrutivas. Devemos agradecer a Deus por terem sido escritos para nosso aprendizado. Eles são feitos para nos ensinar humildade. Quando os apóstolos podem se comportar dessa maneira, então o cristão que pensa que pode ficar de pé deve tomar cuidado para não cair. Eles são feitos para reconciliar os crentes com a morte e fazê-los ansiar por aquele corpo glorioso de que eles terão quando Cristo retornar. Então, e só então, poderemos esperar em Deus sem cansaço físico e servi-lo dia e noite em seu templo. Amém. Tem continuação. Senhor Jesus Cristo, como a minha alma anseia, ó Pai, para morar contigo na glória. Sim, ó Pai, mas contudo seja feita a tua vontade, porque somente na tua hora, ó Pai, é que tudo acontecerá. Glorificado seja o teu santo nome, ó Pai, não somente hoje, mas para todo sempre. Obrigado pela vida que o Senhor me deu. Obrigado pela vida que o Senhor me dá. Obrigado por esse amor maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém e amém.